Muito apropriadamente, eu vim de azul oceânico numa noite de chuva para falar desse signo de água, gentil, empático, caridoso, sensível e sensitivo, que é Peixes. São seres de outro planeta, num nível espiritual acima do restante da humanidade. Eles nem deveriam estar aqui na Terra sequer, de tão bondosos que costumam ser. Quando eu penso no signo de Peixes, me vem à mente aquela frase que é dita nos aviões: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio vão cair. Coloque primeiro a sua, antes de ajudar quem está do seu lado. Peixes provavelmente iria esquecer dessa recomendação e, de tão empático com o sofrimento do outro que ele é capaz dele morrer asfixiado tentando colocar a máscara de oxigênio na pessoa que está ao lado. Ele é famoso por sempre enxergar o melhor das pessoas, mas nisso mora uma dificuldade. Acabam muitas vezes colocando as suas necessidades e desejos pessoais em último lugar e verdadeiramente se sacrificando pelos outros. Vamos mergulhar a fundo na personalidade de Peixes? Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Astrologia. Eu sou Matheus Pereira. O nosso papo de hoje é o signo de Peixes, como são os piscianos e piscianas, como que eles se comportam, como identificar quais são as principais características, pontos luminosos e pontos sombrios, tudo sobre a personalidade de Peixes. Mas antes da gente mergulhar nessas águas profundas de emoções vastas, eu te convido a seguir o canal, e se você deseja um olhar aprofundado da astrologia, decifrando a sua personalidade, vem fazer o seu mapa natal comigo, que é como se fosse um raio-x de quem você é, por meio dos meus conhecimentos astrológicos. É só mandar e-mail para mim em papodeastrologia@gmail.com. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo mais detalhes. Bom, Peixes, ele é o último signo do zodíaco, e para entendê-lo é bom entender a experiência dos 11 signos que precedem, porque é como se Peixes estivesse ali dando um ponto final, sendo a cereja do bolo, e ele meio que encapsula toda a experiência desses 11 signos. Então, antes de Peixes, a gente tem Áries, que é o início, é a separação de um novo ser do cordão umbilical, quando ele para de ser um ser que era nutrido e estava colado, atrelado a uma outra pessoa, e ele passa a ser independente. Em Touro a gente desenvolve os valores, em Gêmeos a gente se comunica, em Câncer nós buscamos o conforto, a segurança, em Leão nós criamos, em Virgem nós servimos de forma prática, em Libra a gente forma parcerias, em Escorpião a gente aprende sobre as perdas, em Sagitário a gente desenvolve a fé, em Capricórnio nós encontramos um propósito ou missão, e por último, em Aquário, a gente se liga à comunidade. Peixes é como se ele tivesse aprendido todas essas lições, e por isso você tem a sensação de que você está do lado de uma pessoa sábia, como se fossem, eu li em muitos livros de astrologia, a expressão almas antigas, como se ele já tivesse vivido outras vidas. Aliás, em Peixes, que é o último signo, ao contrário de Áries, o primeiro, que é o nascimento, Peixes, ele é como se fosse algo onde a vida já terminou, é a finalização do ciclo. E se a gente seguir adiante, na roda zodiacal, nós teremos o renascimento, que é em Áries. Então é como se fosse ali um elo muito estranho entre o que foi essa vida e a próxima vida. Em Peixes, a gente então tem algo de mistério. Imagens associadas a Peixes tem a ver com a ilusão, a mágica, a fantasia. De fato, são pessoas que parecem viver no mundo da Lua, pisando em nuvens. O regente, que é o planeta que cuida de Peixes, por assim dizer,
é Netuno, que é um planeta que ele empresta muitas das qualidades. Por exemplo, o Netuno é associado com tudo o que é sobrenatural, mágico, fantasioso, fadas, unicórnios, pôneis e arco-íris. É onde a gente idealiza, onde a gente fantasia. Netuno tem essa coisa de nuvens também, você não sabe muito bem aonde está pisando, é quando você está sonhando e as coisas parecem realidade, e elas podem ser maravilhosas como um sonho muito gostoso, mas a realidade bate a porta alguma hora. Peixes, ele é muito sensitivo, o que é diferente de sensível, que ele também é. Sensitivo é uma pessoa que consegue captar as energias do ambiente. É como se Peixes estivesse sintonizado numa frequência muito diferente. Embora corpo vivo, matéria, ele tem a capacidade de se conectar num nível espiritual. Assim como os outros nativos dos signos de água, como Escorpião e Câncer, Peixes ele não se move pelo intelecto, pela razão, pelo raciocínio. Ele se move pelas emoções, pelos sentidos. Mas em Peixes a gente tem um sexto sentido. Em Escorpião tem a fama lá de ser detetive. Ele consegue de fato decifrar muito bem as emoções, as intenções ocultas, de ler a psique do outro. Mas em Peixes isso é uma coisa muito mais de ler a alma, não o lado psicológico. É como se ele estivesse muito antenado com os ânimos, as energias dos ambientes que ele frequenta. Então ele pode chegar em algum lugar e sentir-se mal, porque aquela energia para ele está muito carregada, e isso nem sempre é uma coisa tão consciente da forma como eu estou falando, ele simplesmente sente. Ele não vai conseguir te explicar, mas é. Ele tem uma sensação sobre as outras pessoas, às vezes sentindo a energia delas, às vezes eles conseguem ter uma noção muito maior do ânimo daquela pessoa do que ela própria. Ele capta sutilezas no ar, coisas que são irreconhecíveis para as outras pessoas. É como se Peixes estivesse andando na rua e ele fosse sentindo os estresses, problemas e sofrimentos das pessoas que ele olha. Ele pode não saber os detalhes, o que está acontecendo em específico, qual é o motivo do motivo. Isso é uma coisa meio escorpiana. Peixes, porém, ele decifra e ele intuitivamente sabe. É como se também ele dissesse algo nas linhas de alguma coisa me dizia que ia acontecer isso. Essa alguma coisa é a intuição, esse GPS interno que vai lá sussurrando para Peixes. Dificilmente ele erra. Peixes ele entende as coisas primeiro com o coração. Ele é diferente dos signos de ar, como Gêmeos, Libra e Aquário. Ele simplesmente vai lá. E quando Peixes confia nos seus instintos, por mais que eles contrariem a lógica, Peixes costuma se dar bem, mas é muito difícil para Peixes confiar em si mesmo ou desenvolver essa autoconfiança. E também desenvolver a intuição, porque essa é realmente a força de Peixes. E desenvolver a intuição, que é uma coisa tão inata a Peixes, exige algum treino, porque ele pode ter dificuldade para discernir o que é verdade do que é ilusão. Ele pode ter dificuldades para entender se é algo de paixão, uma carência, ou se realmente é amor. Ele pode ter dificuldade para separar o que é de fato uma intuição do que é um pensamento intrusivo, aqueles pensamentos negativos que simplesmente passam na nossa mente. E não é uma ciência exata. Peixes vai errar muitas vezes. E nessas ocasiões, quando ele julgar errado, algumas ou muitas lágrimas vão rolar, porque Peixes é um signo bem sensível também. Ele é muito influenciável e muito impressionado. Peixes, ele, por ter esse sexto sentido muito apurado, ele vai absorvendo tanta energia
Ele vai se comovendo tanto com as imagens, com as impressões que ele tem, que ele é como se fosse, muitos astrólogos descrevem, uma esponja psíquica. E isso pode ser muito ruim, porque ele perde o contorno do que é dele, uma emoção dele, e o que é do outro. As coisas vão se confundindo tanto que Peixes já não consegue mais separar. Ele, mais do que qualquer outro signo, é influenciado pelo ambiente que ele está. Então, se for um ambiente positivo, leve, vai ser ótimo para Peixes. Mas se for um ambiente negativo, isso pode ter um efeito devastador para ele. E igualmente as pessoas com quem ele se relaciona. Ele é tão empático que ele toma as alegrias, as delícias e as dores dos outros para si. Então pode ser que Peixes chore mais do que você a respeito de um problema que você está passando. Tão compassivo, ele vai se realmente entristecendo diante do sofrimento. Outros signos de ar também têm essa sensibilidade, mas não é igualzinho a Peixes, não. Em Câncer, isso é uma coisa muito mais pessoal. Ele pode se comover muito diante das dores de alguém que é familiar a ele, de alguém próximo, íntimo. Peixes, ele se entristece diante do sofrimento de qualquer pessoa e, mais do que isso, qualquer coisa. Ele vai se comover pelas pessoas que estão passando necessidade por uma enchente que acometeu um outro país que ele nunca visitou e está vendo pelo noticiário, assim como o falecimento de alguém da família de um amigo próximo dele. Igualmente, ele vai se entristecer se ele vê um animal passando fome ou uma planta morrendo. Aquilo pode levar o humor de Peixes que estava lá na alegria para completa depressão de uma hora para outra. Signo mutável que é. Eles são extremamente caridosos diante desse sofrimento que os acomete tão profundamente. Eles podem se sacrificar nesse desejo de ajudar o próximo, não poupando tempo, dinheiro ou energia. É curioso, né, que Peixes leva a pecha de ser preguiçoso, mas ele é capaz de mover montanhas para ajudar quem precisa. Por vezes, essa doação ao outro é muito exagerada, um desprendimento de recurso que Peixes deveria mobilizar para si próprio. Então ele muitas vezes fornece o amor, respeito, o carinho ao outro que ele precisava para si, como se ele viesse por último. Essa é uma tendência do exagero dessa caridade, dessa doação, que Peixes precisa cuidar. A sensibilidade, então, pode ser tanto a fortaleza quanto o calcanhar de Aquiles de Peixes. Ele vai ocupando, muitas vezes, papéis de mártires, salvadores da pátria, e vai encenando aquelas peças de vítima-salvador. O grande risco, e aí Peixes leva a fama de papel de trouxa, é dele se comover diante de alguém que é vampiresco, alguém que paga de coitado e deliberadamente age de maneira mal intencionada para conseguir alguma vantagem em cima do pisciano. E é muito difícil para Peixes dizer não, estabelecer limites. Ele tem essa dificuldade. Eles são muito afetados, então Peixes ele pode se sentir drenado depois de estar perto de uma pessoa que não parou de reclamar sobre o dia estressante que teve no trabalho. Ainda que Peixes tenha tido um dia mega relaxante, ele vai sentir-se desvitalizado, sem energia alguma, como se ele tivesse sido perturbado pela carga negativa daquela pessoa com a qual ele interagiu. É essa falta de limites, de contornos, que ele vai se mesclando com os outros, como se eles pudessem acessar a própria alma do pisciano. Peixes, por outro lado, sendo o oposto do egoísmo, ele é um excelente amigo. Ele está sempre disposto a estender a mão, e é quase que como se ele fosse um imã magnético, um farol, um porto seguro para os fracos e oprimidos. É um amigo especial, confidente, que está sempre te oferecendo um par de ouvido muito atento e o ombro para você chorar as pitangas. É solícito, é preocupado e extremamente empático.
Outra característica que pode ser tanto o dom quanto o calcanhar de Aquiles, novamente de peixes, é a sua capacidade de sempre enxergar o melhor nas outras pessoas. Peixes, ele acredita que todo mundo, no fundo, é muito bom, mesmo aquela pessoa mais filha da mesmo. Ele acha que tem sempre alguma justificativa. Ela é ruim porque na infância dela ela foi maltratada, e não porque ela de fato é mau caráter. E às vezes a pessoa é de fato mau caráter. Com isso, Peixes, que sempre idealiza o melhor em tudo e em todos, muitas vezes pode ser enganado. Ele não se preocupa com o que é superficial, com a sua casca. Peixes, ele está preocupado com a essência. Mas muitas pessoas acabam vendo esse lado sensível de Peixes como uma fraqueza, e aí crescem em cima do pisciano nesse momento. Eu lembro também de uma letra da, acho que Cássia Eller: bobeira é não viver a realidade. Peixes têm dificuldade de viver a realidade, de enfrentar as coisas como elas são. Todo mundo tem peixes no mapa. O setor da nossa vida onde a gente tem peixes é onde a gente é mais idealista. Esse é um signo famoso pela falta de praticidade. Ele costuma se esquivar daquelas situações que ele não consegue lidar, de conflitos e confrontos que às vezes ele precisa ter. Ele vive um verdadeiro, às vezes, pique-esconde com a realidade e embarca para Nárnia ou para o mundo de Alice, caindo em toda a sorte de escapismo, desde válvulas de escape como televisão, videogame, comida, desde problemas até mais sérios, como vícios e compulsões. Netuno, regente de Peixes, é símbolo para esse tipo de escape, como se Peixes não conseguisse enfrentar a realidade. Ou diante de alguma coisa que tem apenas 0,01% de chance de dar certo, Peixes prefere se iludir e agarrar-se nessa ínfima chance e nunca se preparar para o não é nem pior cenário, para o cenário mais provável. Quando o calo aperta, Peixes tenta em desespero escapar. E ninguém sabe muito bem aonde que vai parar, e daí vem a maior confusão emocional. Peixes, ele tem um óculos com lentes de cor-de-rosa. Ele enxerga a vida como um filme de romance com final feliz, onde todos os personagens têm alguma coisa boa ou estão agindo de forma ruim, mas têm os melhores motivos e intenções do mundo. Peixes, ele tem uma imagem muito atrelada à do oceano. As emoções de Peixes são oceânicas. Tem uma profundidade, uma vastidão e são aparentemente infinitas. E os humores de Peixes, eles nascem com as ondas e quebram com as ondas. Então, eles experimentam um fluxo emocional a partir dos estímulos mais aleatórios possíveis. Por exemplo, o Peixe está andando e por acaso ele ouve uma música, aquilo reativa alguma memória da infância e muda o humor do pisciano completamente. Peixes, ele vai muito de 8 para 80. Quando ele está envolvido num projeto criativo ou num relacionamento que parece conto de fadas, ele pode estar em júbilo. Mas diante de alguma contrariedade ou de alguma dor, Peixes pode ir para completa depressão. Eles são inseguros e indecisos. Esse é um dos desafios de Peixes. Peixes, ele é simbolizado por um desenho que mostra dois peixinhos nadando em direção contrária. É como se a mente de Peixes tivesse sempre um anjinho e um diabinho. Ele está sempre numa dualidade ou enxergando os extremos de qualquer situação. Isso gera muita indecisão, muita insegurança, e ele muitas vezes não sabe qual decisão tomar e fica pensando e sentindo e acaba por não tomar nenhuma decisão qualquer. Outro cabo de guerra que Peixes pode experimentar é justamente ficar entre a cruz e a espada de vou me sacrificar e doar esse recurso que eu preciso para mim, para ajudar o outro, ou eu vou finalmente ajudar a mim mesmo. Peixes tem dificuldade de desenvolver uma imagem positiva
de si mesmo, de se autoafirmar, de se lançar no mundo de forma impetuosa, destemida, de arregaçar as mangas, confiar nas suas forças. Isso é mais coisa de Áries, que é o primeiro signo. Essa autoconfiança não vem fácil para Peixes, ele muitas vezes se esquiva e prefere que outras pessoas assumam a liderança ou ocupem os holofotes. Peixes é associado com a 12ª casa astrológica, que é uma casa de reclusão, de solidão, de isolamento. É uma casa associada com lugares como asilos, presídios, hospícios, aquelas coisas que estão às margens da sociedade. Peixes carrega muito dessa energia, é como se ele estivesse se escondendo por trás das cortinas, trabalhando nos bastidores, em vez de assumir a autoria pelos seus maravilhosos talentos, que geralmente são artísticos, e essa capacidade de doação, de cuidado, de ser alguém que promove a cura e leva conforto e alívio para as outras pessoas. Então, mesmo os nativos de Peixes mais charmosos e talentosos, eles podem muitas vezes se contentar com posições na vida que são aquém dos seus dons, ocupando cargos mais ali por trás dos panos, das cortinas, porque eles têm medo de mostrar quem eles de fato são. É claro, se a gente tiver Áries muito forte no mapa, por exemplo, ou Leão, isso pode dar uma modificada nessa energia. Por isso é preciso ver todo o mapa. Peixes é famoso por ser um signo distraído, e de fato ele é muito aluado, porque justamente por essa capacidade de se comover do nada. Então, às vezes ele está focado num projeto e ele ouve alguma coisa, e isso faz com que ele viaje lá para Disney e acaba por tirar o foco totalmente de Peixes. Peixes sente muitas vezes que o mundo é um lugar muito cruel para ele. Ele não se dá muito bem, a menos que tenha Capricórnio ou outros signos de terra muito fortes no mapa, ou um Sol posicionado numa casa 10, por exemplo. Ele não gosta muito e não entende e não se encaixa no mundo corporativo, dos negócios, no mundo capitalista. É aquela coisa de trabalhar 5, 6 dias na semana, receber no final do mês. Essas coisas parecem não fazer tanto sentido ou não ter tanto propósito para Peixes. Eles gostam de algo mais suave e têm uma inclinação mais para dons artísticos. Muitos são excelentes como poetas, como escritores, fotógrafos, artesãos, pintores, artistas plásticos, professores de yoga, terapeutas, algo mais que exija um certo dom místico ou uma excelente capacidade de imaginação ou o dom de encantar, de comover por meio da expressão. Peixes, quando ele consegue canalizar esse universo intenso de imaginação que ele tem dentro de si e se dedica para criar fantasias, ele pode ser um artista daqueles de mão cheia. O signo oposto a Peixes nos revela muito das qualidades sombrias de Peixes. É aquilo que falta em Peixes. A gente olha então para a Virgem, para a gente descobrir quais são as características que faltam num pisciano. Virgem, como signo oposto e complementar, ele é um signo de terra e ao mesmo tempo é como se fosse um pouco de signo de ar. É regido por Mercúrio, que é um planeta extremamente mental. Virgem, ele tem excelentes capacidades e habilidades analíticas, de foco e de discernimento. Enquanto Peixes peca em não saber aonde termina ele e aonde começa o outro, Virgem já é excelente nas habilidades discriminatórias, em separar o joio do trigo, em ver o que serve e o que não serve, de aprimorar, de aperfeiçoar. Os dois signos têm em comum a capacidade de servir, mas a diferença mora no modo em que eles servem. Enquanto o Virgem está preocupado em buscar o melhor método,
sistema, para servir. Peixes, ele está mais preocupado em oferecer nutrição emocional, conforto e cura. Peixes, ele é capaz de enxergar sempre os caminhos possíveis. Às vezes, aqueles caminhos mais improváveis, os sonhos. Virgem já não, tem uma mente muito mais rígida, ele vai pensar no que é mais provável. Enquanto o Virgem é crítico e cobra a perfeição, Peixes, por outro lado, ele exerce empatia e compaixão. Os dois signos têm muito a aprender um com o outro, mas, de modo geral, o que Peixes precisa é se lembrar de oferecer esse colo, esse cuidado e essa sensibilidade para si mesmo. Porque quando a gente não cuida da gente, nós não conseguimos cuidar bem de ninguém. Bom, eu reforço o meu convite para você fazer o seu mapa natal comigo e entender, caso você tenha Sol em Peixes, como ele se manifesta, em que casa astrológica esse Sol está posicionado, quais aspectos esse Sol faz com os outros planetas e como que está o restante do mapa. Tudo isso pode modificar a expressão dessas descrições que eu fiz. É uma descrição do signo de Peixes na sua forma mais pura e isolada. Mas a gente precisa olhar todo o mapa para a gente conseguir decifrar como isso se aplica a você. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo papo de astrologia. Um grande beijo para todos.